Oi pessoal, aqui quem fala é o Guilherme e hoje nós vamos conversar sobre o livro Suor, do Jorge Amado. Antes de começar, eu acho que seria bem interessante que a gente pudesse contextualizar o momento em que o livro se passa, o momento em que o livro é lançado, né, falar um pouquinho sobre essas coisas. A história ela se passa durante aquele período em que aconteceu a Grande Depressão, né, a Grande Depressão Econômica no Brasil e no mundo, onde é, por decorrências da Segunda Guerra Mundial e pela falta de diplomacia entre países, entre os estados em si, todo aquele boom econômico e a taxa de desemprego foi altíssima, a taxa de miséria também começou a crescer demasiadamente, as pessoas ficaram sem ter o que comer, lutando para poder conseguir viver, sobreviver, né? Essa história aqui tem como plano de fundo toda essa situação econômica, né, do momento do país. A história não necessariamente é situada em 1929, mas é por volta desse período, então todas as consequências desse boom econômico estão presentes, né, estão contidas dentro deste romance. Bom, a ambientação se passa num casarão no Pelourinho que meio que fica apelidado como um cortiço. E eu vou falar um pouco mais pra frente o porquê disso. Sempre dou uma procurada em artigos, né, sobre autores, eu procuro também por entrevistas, eu procuro também dar uma conhecida sobre o momento, né, em que muitos desses autores que nós lemos hoje em dia surgiram. E bom, na época de Jorge Amado, era muito comum que o filho mais velho de todas as famílias, né, começassem a focar diretamente nos negócios importantes da família para que tivesse, né, houvesse ali uma continuidade no campo de atuação deles e que os negócios não ficassem por terra, e os filhos mais novos acabavam por ter uma educação um pouco mais intelectual, um pouco mais direcionada a áreas consideradas menos nobres. Muitos acabavam estudando e se ocupando com profissões que não eram tão importantes, né, não tão bem vistas aos olhos das outras pessoas. E aí eu estava dando uma pesquisada e muitas pessoas, muitos pensadores e pesquisadores consideram que essa talvez tenha sido a história da vida de Jorge Amado, né? Ele de fato recebeu uma educação muito formal, ele entrou na faculdade para cursar um curso específico, mas ele acabou se identificando e se declarando bem mais para a literatura. E aí, durante a sua vida, seus pais acabaram perdendo muitos dos negócios da família, né, um pouco da renda econômica, acabaram se mudando para um casarão no Pelourinho, também na Bahia. E aí, provavelmente, dessa experiência que ele se cercou de detalhes e vivências para que ele pudesse se inspirar e poder criar, né, esse livro que nós temos hoje chamado Suor. Disso é confirmado, né? É tudo uma teoria. Eu acredito que seja verdade porque é, aqui nesse livro nós temos um autor muito imaturo, né? Jorge Amado tinha 22 anos quando escreveu esse romance aqui. É o terceiro livro publicado dele, então a gente ainda não tem todo aquele amadurecimento dele como pessoa, como cidadão, como autor. A gente tem aqui uma revolta, né? É um Jorge Amado mais revoltado. Ele não tão contido, não tão leve como nos outros livros dele. Existem alguns que têm uma pegada muito mais leve, muito menos política, muito menos agressiva, como é menos socialista, né? Como em Suor. Então nesse livro aqui a gente tem mesmo um Jorge Amado extremamente revoltado, com uma crítica fortíssima ao capitalismo, é uma defesa gigantesca ao socialismo, né, aos direitos dos trabalhadores, às condições dignas de vivência. Bom, o que nós temos, né, em Suor, já que eu já falei tanto, não falei nada sobre o livro ainda. Esse livro aqui, diferente de muitos outros livros do Jorge Amado, o nosso protagonista não é uma pessoa, não é um animal, acho que na verdade não tem nenhum livro dele protagonizado por um animal. Geralmente são pessoas, ele sempre dá voz às pessoas, mas nesse livro aqui tudo gira em torno, né, desta casa, desse casarão situado na Rua do Pelourinho, no número 68. Então o protagonismo fica todo por volta dessa casa, que
têm condições super insalubres de viver. Os moradores dividem os espaços muito pequenos, né, que são um aglomerado de 116 quartos para 600 pessoas. Então os moradores vivem aglomerados, vivem em condições podres, né? Um lugar é sujo, o lugar é esquisito, eles dividem o prédio com ratos, um entra e sai de ratos, existem focos de doenças em todos os lugares, existem muitas pessoas doentes, né, naquele lugar quente, aquele lugar úmido, que a todo momento é descrito como, sabe, uma coisa agonizante. Os personagens estão todos sempre morrendo de calor, suando, e aí vem, né, o título do livro, Suor, porque de fato é um lugar assim que não foi feito, não é adequado para receber aquele tanto de gente, é um lugar quente, muito abafado. O dono do casarão é uma pessoa extremamente exploradora que sempre vê alguma oportunidade de tirar mais proveito daquelas pessoas, cobrando aluguéis que não são considerados justos para o ambiente em que aquelas pessoas são expostas. Quem mora, né, neste casarão são pessoas socialmente excluídas, né? Temos desempregados, pessoas que não têm muito para onde ir, pessoas sem renda, prostitutas, músicos, imigrantes ilegais, trabalhadores que precisam juntar a renda de 2 ou 3 amigos e dividirem esse mesmo espaço para que eles possam pagar o aluguel. Então, se você já é uma pessoa conhecedora, né, da obra de Jorge Amado, você já sabe que ele gostou, né, de retratar e de dar voz a essas pessoas que são muito excluídas da sociedade, que a gente praticamente não ouve falar, apesar de nós vivermos com essas pessoas e dependermos dessas pessoas para muitas ações e muitas continuidades na nossa vida. Essas pessoas não têm voz, essas pessoas não têm brilho, não têm a vez dessas pessoas praticamente nunca chega. E Jorge Amado sempre gostou de dar voz a essas pessoas, sempre gostou de dar voz a esses oprimidos. Essa visão socialista que ele tem da vida e do mundo, eu pelo menos me interesso bastante, uma visão, na minha opinião, é muito humanitária. Não sei como ele foi em vida toda, se isso era só um artifício dele como escritor. Inclusive eu vou ler a biografia dele muito em breve, que está na minha lista dos 12 livros para 2021. E eu espero que eu possa conhecer um pouco mais da vida dele, né? Do que ele fez em vida, se ele lutou para tentar mudar um pouco a condição de vida dessas pessoas ou não. Isso me interessa bastante. Enfim, ele gosta sempre de dar destaque a essas pessoas que acabam não tendo tanto destaque no mundo. Os moradores são, como eu disse, são prostitutas, são esses imigrantes, são sempre pessoas que estão em situação muito mais vulnerável do que as outras, estão lutando para ter o que comer. É basicamente uma questão de sobrevivência. Nunca a gente não encontra uma situação de conforto. Na verdade, tem um personagem aqui que acaba conseguindo uma situação de conforto, né? Uma qualidade de vida um pouco melhor, mas é uma cena bem engraçada. É uma personagem que fica transitando por todos os acontecimentos. Ela tá sempre lá. Ela nunca tem destaque em nenhum dos capítulos. Assim, a gente nunca sabe o nome dela, a gente nunca sabe o que ela faz, quais são as motivações dela, a gente só sabe no final que ela consegue casar com um cara muito rico. E ela anuncia isso com muita felicidade, anunciando que vai embora daquele lugar. Os moradores desse local, eles estão todos revoltados. Eles estão revoltados com a exploração do trabalho deles, né? Que eles trabalham demais. Eu até falei isso na minha resenha do Instagram, as pessoas trabalham demais, recebem de menos, tem contas demais a pagar e tem descanso de menos, né? A revolta da população brasileira que passa por isso até hoje. Então esses personagens, eles estão revoltados, eles trabalham pra caramba e eles ganham muito mal, eles mal têm o que comer, moram naquele lugar super insalubre, super quente, nada adequado para que uma pessoa possa morar lá, né? Convenhamos isso. E eles estão sempre revoltados, eles se mostram muito opositores a tudo isso que está acontecendo com eles. Toda a exploração que as pessoas mais ricas
fazem com eles, que eles precisam trabalhar muito mais debaixo de sol, para no final das contas eles mal terem água para poderem tomar banho dentro de casa e terem que dividir todos eles o mesmo colchão, a falta de sexo na vida dessas pessoas também é uma questão de revolta. Muitos deles tentam recorrer às prostitutas, mesmo que moram no prédio que eles, mas eles não têm dinheiro para recorrer a elas, então eles recorrem a outros homens que moram nos mesmos prédios, no mesmo prédio, né, que são eu não gosto muito dessa expressão, né, que alguns autores utilizavam antigamente, que são os pederastas. Eu acho isso bem esquisito. Acho que isso tem uma influência católica, né, da igreja, é bem negativa. Eu não gosto dessa expressão, mas deu para entender mais ou menos, né, o rumo da revolta dessas pessoas. Aí, como eu havia dizendo para vocês, a cada capítulo nós temos algum problema social escancarado aqui que vai sendo discutido por essas pessoas, né, em conversas que são muito rápidas. Então, assim, dentro de um capítulo que, vamos supor que seja de fome, né, sobre a miséria, a fome, nós temos alguns diálogos, né, mais ou menos uns 3 ou 4 diálogos entre os mesmos personagens do casarão. Eles são sempre revisitados, né, como se fosse uma conversa de bar em que os assuntos eles aparecem e eles somem com muita rapidez, né, vão sendo trocados, vão sendo renovados a todo momento. Então, a cada capítulo nós temos um desses problemas sociais que são discutidos por esses personagens, como a fome, o desemprego, a desigualdade social, as injustiças que eles acabam sofrendo, né, as consequências do capitalismo, a falta de direitos trabalhistas para essas pessoas. Então, todos esses assuntos são discutidos cada um em um parágrafo. Isso é um ponto positivo, porque faz com que a leitura, né, caminhe muito mais fluida para a gente. Existem alguns fragmentos, assim como se fossem jornais da época, com algumas notícias sobre alguns dos personagens, né? Como eu disse, alguns personagens eles estavam muito mais revoltados do que os outros, e quando você está muito revoltado, você acaba tentando criar uma revolução sobre um determinado assunto, né? Concordam ou não? Então vocês precisam ler para entender melhor do que eu estou falando. Aí, no final do livro, eu não vou falar quem são os personagens e as motivações, mas no final do livro nós temos uma revolta generalizada, porque alguns dos personagens estavam cansados dessa exploração toda e decidiram que iriam fazer uma greve, mas essa greve acaba sendo descoberta antes do momento e esses personagens acabam sendo o quê? Presos e espancados, né? E aí gera uma revolta generalizada, né, de todos esses moradores do casarão. Por que também? Além desse acontecimento, né, com essas pessoas que acabaram sendo presas, a vigilância sanitária acaba batendo no casarão e descobre focos de dengue e multa o casarão. E aí, o dono do casarão, como eu havia dizendo como eu falei no início do vídeo, é uma pessoa exploradora, autoritária, que está sempre tentando arrumar vantagens em cima das outras pessoas. Então essa pessoa, esse dono do casarão, ele resolve distribuir a multa, parcelar, né, ela, fracionar para cada um dos moradores para que ele não pague sozinho. E aí gera uma revolta coletiva dos moradores, e é aí que a gente percebe o senso de coletividade, de pessoas, né, que estão na mesma situação, que percebem que a única maneira delas se livrarem daquilo é se unindo e não lutando contra umas às outras. E elas se unem contra os policiais e contra o dono do estabelecimento, para que reivindiquem seus direitos e não aceitem. Eles não aceitam mesmo pagarem aquela multa, e aí começa uma revolta juntando esses dois aspectos. Essa é a melhor parte do livro, porque é um senso de coletividade muito bacana que eu pelo menos nunca tinha visto nos livros do Jorge Amado. Então, um ponto bem positivo, gostei muito dessa parte da leitura. Bom, assim, agora falando um pouco mais sobre a minha experiência com o livro. É um livro muito bom, um livro que ele facilmente poderia ter sido escrito em 2018 para cá. Se você tem um descontentamento, assim como eu, com o atual governo, né, ou pelo menos o desgoverno que a gente vive, eu acho que esse livro aqui ele vai te servir como
gás para que você fique ainda mais revoltado, porque parece que ele foi escrito nesse curto período de tempo, de 2018 até 2021. E o Jorge Amado, como eu havia falado, ele está muito revoltado nesse livro. Ele realmente não aceita aquelas condições daquelas pessoas, provavelmente porque ele passou por isso, então ele sabe o quão ruim é. Ele está muito firme em criticar o tempo todo o capitalismo, em defender as ideias socialistas dele. E acho engraçado que algumas pessoas dizem, né, que literatura, política e sociologia não deveriam se misturar, o que eu acho uma completa besteira. Eu acho que, né, o ato de escrever, o ato de ter liberdade para escrever sobre as minorias, isso já é um ato político, então é necessário sim que a literatura se misture com a política, é necessário sim que nós tenhamos um viés político e uma visão política. A gente não pode aceitar tudo de maneira passiva e fingir que está tudo bem, né? Isso a gente não pode fazer mesmo. E é uma pena, né, que essa visão que, na minha opinião, é uma visão muito mais humanista do que socialista do Jorge Amado, atualmente ela seja meio que considerada inútil, né, por conta desse crescimento abrupto do capitalismo. Eu acho que é um livro que hoje em dia já não faz mais tanto sentido, não conversa tanto com a população. Mas, ao mesmo tempo, o que conversa bastante com a população é toda essa questão de insalubridade, né? Se a gente pensar, esse livro aqui ele foi publicado em 1934, se eu não estou enganado. E, cara, nós estamos em 2021 e as pessoas não mudaram a realidade. Muitas pessoas ainda vivem em situações como essa, ou situações piores ainda, né? De viverem amontoadas em 10 pessoas dentro de um barraco numa comunidade, pessoas morando em barrancos, e quando chove tudo isso desaba, as pessoas acabam morrendo juntos. Então, assim, as coisas não mudaram, né? É decepcionante a gente pensar que um livro escrito publicado em 1934 reflete a mesma situação que a gente está vivendo em 2021. A gente não, né? Eu tenho todo esse privilégio, né? Eu tenho uma casa para morar, tenho todo o meu conforto, mas muitas pessoas não têm. Então é um livro super atual. A gente percebe que falhamos todos nós, todo o governo, todo o despreparo, não só desse último governo, mas no geral. A falha que tudo isso teve dessa situação não ter melhorado ainda depois de 70 anos, acho que depois de 80 anos, né, no caso se minhas contas não estão erradas, depois de 80 anos a situação não melhorou, então deu uma revolta, fiquei um pouco revoltado. Aí, comparando com os outros livros dele, é um livro muito mais pesado, né, um livro que incomoda, não é um livro leve, tipo, todos os livros dele possuem essa questão social muito presente, essa revolta dele, essa questão de ele defender as minorias e ele dar voz aos excluídos, mas nesse livro aqui ele está muito mais revoltado do que o habitual, e o tema que ele aborda aqui é muito mais pesado, apesar de que ele só tinha 22 anos, né, assim, a gente já consegue identificar aqui o quão talentoso ele era, cara, por ter sido o terceiro livro escrito por ele. É um livro muito bom, um livro que você não diz que é o terceiro livro do Jorge Amado, né? Então é um ponto muito positivo. Acho que vocês deveriam ler o autor, conhecer muito mais Jorge Amado, porque é um autor bom pra caramba, não é à toa que é um dos mais célebres da literatura brasileira. Uma coisa que eu senti falta, só um último ponto para se discutir, senti falta do aspecto religioso aqui nesse livro. Nós temos uma passagem só que fala sobre religião, né? A gente tem um pouco da religião católica e um pouco do candomblé e da umbanda, mas eu senti um pouco de falta porque em quase todos os livros do Jorge Amado a questão da religiosidade é muito presente, e nesse livro aqui eu não senti, pouco explorada. Eu acho que eu gostaria de que tivesse sido explorado um pouco mais, mas para isso existem muitos outros livros dele, não é mesmo? Foi só um comentário. E aí, vocês já leram esse livro? Vocês
já conhecem a obra de Jorge Amado, eu acho muito importante que vocês conheçam. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou tentando trazer um pouco mais de fatos históricos e de um pouco mais de embasamento, né, para os vídeos. Eu quero que vocês deixem aqui um feedback, se vocês acham que tá bom, que tá ruim, o que eu preciso melhorar, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixa um like pra mim, deixa um comentário, se inscreve no meu canal e ativa as notificações. E caso você tenha interesse em comprar livro ou qualquer outro livro do Jorge Amado, o link vai estar aqui na descrição, tá bom? E você vai estar me ajudando sem pagar nada mais por isso, tá bom? Então, um beijo. E meu Instagram também vai estar passando aqui na tela e na descrição do vídeo. Então, um beijo e até o próximo vídeo.